ó Pai, abençoa a nossa vida, em nome de Jesus. Aleluia, Jesus da glória. Glória a Deus. Queremos saudar a todos com a paz do Senhor Jesus. Aleluia, esse lugar está bom, um ambiente onde o Espírito Santo, aleluia, tem toda a liberdade para estar operando. Glorificamos a Deus pela Igreja do Senhor, né, aqui presente também, por ter nos trazido com segurança até este lugar, e os demais obreiros, né, na pessoa do encarregado deste lugar. Nós queremos saudar a todos então, e agradecer pela confiança que foi nos proposto para estar ministrando a palavra do Senhor. Glória a Deus. Nós sabemos que há diversidade de dons na Igreja do Senhor, mas um Deus é que opera por todos. E o importante, irmão, que todos os dons, o objetivo é revelar a vontade do Senhor. Louvado seja o nome de Deus. E nós glorificamos nesta noite por esta oportunidade. Os irmãos, antes de sentar, abram a vossa Bíblia no livro ali de Efésios, livro de Efésios, capítulo 6, versículo 10 em diante. Vamos fazer uma leitura no livro de Efésios, depois nós vamos estar fazendo uma leitura no livro de Mateus. Glorificado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz que a quem muito é dado, muito é exigido. Então, com certeza, o Senhor está exigindo mais de mim nesta noite, como me foi confiado trazer a palavra do Senhor. Mas eu creio que a igreja está aqui para receber, né, aquilo qual o Senhor tem me entregado para ministrar a igreja do Senhor. Eu não costumo escolher palavra no momento, quando eu chego no lugar, mas eu gosto muito de estudar antes de conhecer o lugar. Que daí aquilo que Deus me revelou não é por vista, mas é por Espírito. Louvado seja o Senhor. E Deus tem me dado essa palavra para, juntamente com a igreja, nesta noite nós nos alegrarmos na presença do Senhor. E Deus já confirmou que grandes coisas Ele tem para fazer neste lugar. Louvado seja o Senhor. No desenrolar deste culto, Deus estava ali confirmando a palavra, o qual o Senhor nos deu ao nosso coração. Diz assim: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne nem contra o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades e contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficai firme. Estai, pois, firmes, tendo cingido vossos lombos com a verdade, e vestido a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podeis apagar todos os dardos inflamáveis do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Glória a Deus. Agora os irmãos abram no livro de Mateus, capítulo 4 e versículo 16 somente. Louvado seja o nome do Senhor, para que nós possamos logo após falar algo da palavra do Senhor Jesus. Mateus capítulo 4 e versículo 16, que nos diz assim: e o povo que estava sentado em treva viu uma grande luz, e aos que estavam assentados na região e sombra da morte, a luz raiou. Glória a Deus. Irmãos, podem tomar assento. Nós glorificamos a Deus em conhecer a extensão do trabalho do Senhor neste lugar, a convite do nosso irmão Paulo, que já conhecemos, já trabalhamos junto. Deus nos deu a oportunidade de estarmos ali junto pelo bom tempo, a irmã Kátia, este casal qual serve a Deus de coração e estão aqui para servir de bênção nesta congregação. Eu louvo a Deus, aleluia, pela nossa vida, porque nós somos um milagre da parte de Deus. Louvado seja o Senhor. Alguém pode pensar assim: mas que milagre Deus fez na tua vida? Você era paralítico, cego, surdo.
Louvado seja o nome de Jesus. Nós sabemos pela Bíblia Sagrada que o maior milagre é a salvação de nossa alma. Louvado seja o nome de Jesus. Então nós nos consideramos um resultado da morte de Cristo na cruz do Calvário. E você pode te alegrar nesta noite por isso, porque, aleluia, o preço que o Senhor pagou na cruz do Calvário, aleluia, aconteceu o maior milagre na minha e na tua vida, e nós fomos salvos. Antes de entrar na palavra, eu gostaria de dar uma introdução em meu testemunho. Louvado seja o Senhor, porque muitas vezes nós olhamos para a aparência, julgamos a aparência, mas diz a Bíblia Sagrada que Deus é que conhece o coração de cada um de nós. Louvado seja o Senhor. Não é pelo nosso modo de falar, não é pelo nosso modo de vestir, é que nós devemos julgar a espiritualidade de cada um, mas sim por aquilo que nós temos de Deus dentro da nossa vida. E para os irmãos entenderem por que nós valorizamos hoje a posição que Deus tem nos chamado, louvado seja o Senhor, eu quero contar um pouco da onde Deus me tirou, para que toda a igreja possa entender um pouco mais acerca desse grande milagre que Deus tem feito na minha vida. Diz a Bíblia Sagrada no livro de Mateus, capítulo 4, versículo 16, louvado seja o Senhor, que havia um povo que estava em treva, e estava à beira da sombra da morte, mas raiou uma grande luz. Quando Jesus Cristo foi para a cidade de Galileia, louvado seja o nome do Senhor, o Senhor já foi com demonstração de poder. O Senhor já foi chamando pessoas que estavam em treva, pessoas que estavam à beira da morte, louvado seja o Senhor, para ser pescadores de homem. Diz a Bíblia Sagrada que passando por ali o Senhor encontrou alguns primeiros discípulos que ele chamou para servi-lo. Primeiramente Pedro e André, depois Tiago, ali e João. Esses homens, ninguém sabe a situação que eles se encontravam, mas diz o texto que havia um povo que estava em treva e estava à beira da morte, louvado seja o Senhor. Mas quando Jesus chega, aleluia, a situação vai sendo transformada. E o Senhor, no passar ali por aquele lugar, o Senhor já foi chamando: vem, me siga e eu vos farei pescadores de homem. Louvado seja o nosso Senhor. E nós olhando para esse texto bíblico, nós vimos que estes homens não ficaram acomodados, ali louvado seja o nosso Senhor, na posição que eles se encontravam, mas eles não começaram a questionar ao Senhor: mas Senhor, o que eu devo fazer, o que eu devo, aleluia, agora como é que vai ser a minha vida? Simplesmente eles seguiram ao convite de Jesus Cristo. E diz a Bíblia Sagrada, louvado seja o nome de Jesus, que Jesus não perdeu tempo, já foi demonstrando, aí louvado seja o Senhor, manifestação do reino de Deus. Logo já foram trazendo enfermos, ali aleijados, coxos, mancos para Jesus Cristo curar. Ali os discípulos já começaram a ter as suas primeiras lições daquilo qual o Senhor tinha chamado eles para fazer. Louvado seja o Senhor. E por causa disso, uma grande multidão começou a se aglomerar ao redor de Cristo. Uma grande multidão começou a chegar, e ali o Senhor então, ali aproveitou a oportunidade e começou a pregar o reino de Deus. Mas diz a Bíblia que um povo havia em treva, e estava sentado à beira da morte. Louvado seja o nome do Senhor. Eu tive uma vida praticamente 13 anos em treva. Aleluia. Estava eu, aleluia, em trevas, quando o Senhor me encontrou. Louvado seja o Senhor. Aleluia, estava à sombra da beira da morte. Sabe o que é estar ao lado da morte? A Bíblia diz que estávamos à sombra da morte. Louvado seja o Senhor. Um passo mais, aleluia, da morte nos possuir. A morte já estava fazendo sombra para nós. Era esta a situação que nós nos encontrava. Louvado seja o nome de Jesus. E por não conhecer o caminho, a luz e a verdade que é Cristo, nós nos encontrávamos nesta situação. Estava eu ali então, ali sem conhecer aquele salmo que o nosso irmão Alex leu nesta noite. Ali o Salmo 91, que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Mas eu ainda não conhecia esta palavra. Eu poderia estar à sombra do Onipotente descansando, mas no entanto eu estava em treva e à beira da sombra da morte. Louvado seja o nosso Senhor. Aos meus 9 anos de idade, irmão, por não conhecer o caminho, porque em Provérbios, aleluia, fala, ali no capítulo 14, versículo 2, que
Para o homem muitos caminhos são direitos, mas o final deles é a morte. E por causa do meu livre-arbítrio, porque o nosso livre-arbítrio Deus nos dá, é uma virtude de escolha, sem interferência nenhuma, nem o próprio Deus interfere nessa escolha. Louvado seja o nosso Senhor. E por usar o meu livre-arbítrio de maneira errada, eu escolhi caminhos que parecia que era vida, mas o final deles era a morte. Louvado seja o nome de Jesus. E aos meus 9 anos de idade, Satanás começou a me puxar para um grande abismo. Satanás começou, eu com 9 anos de idade, praticamente uma criança. Agora comecei a me envolver com drogas químicas. Aos meus 9 anos de idade, meu irmão que já faleceu, que já perdeu a sua vida por causa das drogas, com 7 anos de idade. Louvado seja o nosso Senhor. Isto é para que nós entendamos a posição que Deus nos chamou. Uma posição de poder e autoridade contra os infernos. Porque Satanás, ele não respeita a idade, se é criança, se é jovem ou se é adulto. As obras de Satanás é roubar e matar e destruir. Mas glória a Deus que nós conhecemos agora alguém que veio para dar vida e vida com abundância. E ali então, aleluia, diz a Bíblia Sagrada que um abismo puxa o outro abismo. E com 9 anos de idade eu comecei a usar uma droga chamada cola de sapateiro. Veja bem, um produto químico, um produto destrutivo. E a Bíblia diz que nós somos o templo do Espírito Santo. E aquele que destruir o templo do Espírito Santo também será destruído. E estava ali Satanás agora me induzindo, ali louvado seja o Senhor, a destruir o templo do Espírito Santo. Comecei eu agora a usar uma droga, mas não satisfeito com aquela droga, procurei outras drogas na minha vida. Louvado seja o Senhor, passei a usar a chamada cheirinho da Loló, que os irmãos conhecem, uma droga que destrói a filosofia da pessoa, destrói, louvado seja o Senhor, a espiritualidade por total. E ali, aleluia, não se contentando, porque a Bíblia diz que de um abismo vai puxando outro. Passei então a conhecer a bebida alcoólica, comecei a conhecer o cigarro, a maconha, a cocaína. Estava eu em treva, e quando eu me deparei, eu já estava à sombra da beira da morte. Louvado seja o nome do Senhor. Mas diz a Bíblia Sagrada aqui neste lugar, que aquele povo que estava sentado em treva, brilhou uma grande luz. Louvado seja o Senhor. Antes da morte chegar, Jesus Cristo entrou em ação na minha vida. Louvado seja o Senhor. Quem sabe era para mim já estar morto, não era mais para estar com vida. Mas o Senhor tinha um projeto na minha vida. E com certeza já estava determinado. Ali esse dia que nós estaremos reunidos aqui nesta congregação, louvado na cidade de Glorinha, para juntamente estamos agradecendo a Deus pela minha vida e pela tua vida que aqui se encontra. Aleluia! Louvado seja o Senhor. E ali estava eu então agora com 22 anos de idade, quando o Senhor me encontrou e me tirou das mãos, das garras da morte. Louvado seja o Senhor. Para os irmãos terem uma ideia, esta era a minha situação, eu pesava 65 quilos. Louvado seja o Senhor. Aqui os irmãos podem ver o antes e o depois da minha vida. Hoje, quem sabe, alguém olha para a nossa vida, por nós tratarmos a obra de Deus com seriedade, pode pensar assim, este irmão é orgulhoso, esse irmão é soberbo. Mas olha só, irmão, nós temos que valorizar o milagre que Deus fez na nossa vida. Da onde que Deus nos tirou e da onde que Deus nos colocou, louvado seja o Senhor. Para os irmãos entenderem um pouco a palavra que Deus tem colocado no meu coração. Então brilhou uma grande luz na minha vida, e as cadeias espirituais caíram por terra. Aquelas cadeias que me prendiam, porque por trás de qualquer droga, por trás de qualquer vício, existe um espírito maligno operando naquela vida. São instrumentos, aleluia, que Satanás usa para destruir a vida. Louvado seja o Senhor. Por isso nós, a igreja do Senhor, temos que nos valer de todos os meios e de todas as formas para alcançarmos o objetivo de Deus, que é a salvação de almas. Louvado seja o Senhor. Às vezes nós ficamos nos retendo, não, mas é só desta forma que Deus opera. Desta outra forma Deus não vai operar. E perdemos oportunidades grandes de alcançarmos vida para Cristo, não sabendo que o Senhor nosso Deus, Ele tem as suas multiformas de operar.
Deus operou aqui nesta noite pelo louvor, operou pela profecia, operou pela palavra, está operando pela palavra, operou pela oração. O Senhor tem as suas multiformas de operar, louvado seja o Senhor. Então raiou esta grande luz agora na minha vida, louvado seja o Senhor. Mas eu quero dizer uma coisa para você que está me escutando nesta noite. A promessa não é limitada somente para ti. A Bíblia diz que a promessa é para a tua casa inteira. Louvado seja o Senhor. E uma certa feita, Paulo e Silas foram presos por causa da ordem dos magistrados de uma cidade. E o carcereiro, então, para obedecer a ordem daqueles magistrados, louvado, enfiaram Pedro e Silas lá no profundo de um cárcere. E para garantir bem a prisão, louvado seja o nome do Senhor, eles então, aleluia, amarraram o pé de Pedro e Silas, de Paulo e Silas, louvado seja o Senhor, num tronco. Mas diz a Bíblia Sagrada que estava chegando a meia-noite. Meia-noite simboliza fim de alguma coisa. A meia-noite simboliza o fim do dia. A meia-noite simboliza o arrebatamento. A meia-noite é quando algo está para terminar. Quem sabe estava para terminar a oportunidade de Paulo e Silas, mas eles não se conformaram com aquela situação, e eles começaram a orar e a louvar a Deus. E diz a Bíblia Sagrada que o Deus que tem todo o poder, ele não resiste ao louvor de um fiel. E quando aqueles fiéis começaram a louvar a Deus, as estruturas daquela prisão começou a tremer. Eu não sei qual foi o arquiteto daquela cidade que projetou aquelas cadeias, mas o Deus que nós servimos não respeita limites humanos. Diante do louvor dos fiéis, as estruturas humanas têm que cair por terra. E diz a Bíblia Sagrada que aqueles tempos, louvado seja o Senhor, aquela construção começou a tremer. E o povo que estava ali sem saber o que estava acontecendo, mas com certeza Paulo e Silas, que tinham o Espírito Santo do Senhor, em intimidade com o céu, sabiam o que estava acontecendo. Então começou a tremer em todas as cadeias. Diz a Bíblia Sagrada que todas as portas e todas as cadeias que prendiam vida ali foram soltas. O que eu tenho para dizer para ti nesta noite, que diante da tua oração e do teu louvor, não importa a situação que o teu familiar está enfrentando, diz a Bíblia que todas as portas e as cadeias vão se abrir. Louvado seja o nome do Senhor. E aquele carcereiro apavorado, louvado seja o nome de Jesus, logo tentou tirar a sua vida, pensou, bom, agora os magistrados dessa cidade vão me condenar. E quando ele tentou tirar a vida, Paulo gritou lá, cheio do Espírito Santo, não faça tal mal para ti, homem, que nós estamos todos aqui. E o que aquele homem desejou, irmão? Diz a Bíblia Sagrada que ele desejou a luz. Louvado seja o Senhor. Todos que têm sede desejam água. Todos que têm fome desejam comida. Todos que têm frio desejam se aquecer. Mas aquele que está em treva deseja luz. Louvado seja o Senhor. E esse carcereiro estava em treva e logo desejou a luz. Louvado seja o nome de Jesus. E Paulo, aleluia, sem perca de tempo, aplicou a palavra e o objetivo que era a salvação daquele homem. E aquele homem já queria saber, bom, diante desse acontecimento e desses sinais que eu vi aqui, o que eu devo fazer para salvar a minha alma? Eu disse, Paulo, para ele, crê somente em Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Louvado seja o Senhor. E ele não esperou um ano para se decidir para o Senhor. Ele não esperou 2 anos para descer as águas do batismo, mas foi naquela mesma noite a transformação daquela vida. Louvado seja o nome de Jesus. Por isso eu te digo para ti nesta noite que a promessa é para ti e a tua casa. Eu não sei qual a situação dos teus familiares. Louvado seja o Senhor. Mas quando Deus me salvou, a promessa de Deus não ficou somente em mim. Aleluia. Desde os meus 17 anos, aleluia, eu conheci minha esposa que, por outros compromissos, não pode estar aqui nesta noite. E até meus 22 anos eu tentava ter uma família. Mas sem Deus, é em vão o homem tentar alguma coisa. E estava eu tentando agora estruturar uma vida, mesmo que eu era uma pessoa boa. Eu me autodestruía usando droga, mas não fazia mal para ninguém. Louvado, mas eu estava lutando sem a força do Senhor. E ali estava eu tentando agora estruturar uma família.
Mas quando Deus me salvou, Ele chamou juntamente a minha esposa. E ali nós aceitamos Jesus Cristo, nos batizamos. Aleluia, seguimos um compromisso firme com o Senhor. Mas as provações continuaram. Agora veio o desejo de formar uma família, ter filhos, construir um lar. Mas infelizmente, aleluia, para nossa surpresa, a minha esposa foi fazer um exame e constatou pela medicina que não haveria possibilidade de ela ter um filho. Louvado seja o nome de Jesus. E ali então nós continuamos crendo no Senhor. E ela fez um tratamento, e pelo tratamento dos médicos, poderia demorar 1 ano para ela engravidar e ter um filho. Mas aquele que crê no Senhor, diz a Bíblia Sagrada, que não ficam confundidos, porque o Senhor está no controle de todas as coisas. E para a demonstração do primeiro milagre na nossa família está aí esta jovem Gabriela que cantou nesta noite. Pela medicina, pelo homem, ela não existiria. Mas pelo milagre de Deus ela está aqui nesta noite, louvado seja o Senhor. A minha esposa teve a primeira filha, ali que foi o milagre do Senhor. Quando ela teve a segunda filha, a Graziela, que é um pouco menor, aleluia, nós enfrentamos uma luta muito grande, porque ela caía e ela se afinava, e as irmãs que estão aqui entendem, né, que quando uma criança se afina, ela perde o fôlego, ela é sujeita até morrer. E isso aconteceu 2 ou 3 vezes com a minha filha, e glória a Deus que eu estava presente, eu tinha aprendido no seminário de porteiros, primeiros socorros. E ali então apliquei os primeiros socorros nela, e conseguimos então amenizar a situação. Mas teve uma feita, aleluia, que aconteceu lá no nosso lar, a mesma coisa. E nós tentamos por várias vezes os primeiros socorros, e a minha filha não voltava à vida. E chegou a um ponto que nós demos por morta, porque não sentimos mais a respiração dela. Enquanto ali eu estava ali preocupada, minha esposa começou a orar, começou a crer naquele Deus que tinha nos salvado, naquele Deus que tinha me libertado das trevas. Ali eu tinha, aleluia, desenganado a medicina, e louvado seja o nome do Senhor. E ali nós conseguimos orar e buscar a Deus, e a minha filha voltou a ter vida. Aleluia. O segundo milagre, irmão. Muitas vezes nós não entendemos, mas como nós servimos a Deus e temos que passar por essas coisas. Diz a Bíblia Sagrada que a doença de Lázaro não era para a morte, mas era para a glorificação do Senhor. Aleluia. Entenda uma coisa nesta noite: a provação que você está passando não é para a morte, mas é para o Senhor ser glorificado no meio dela. Louvado seja o meu Senhor. Mas agora vem o terceiro filho. Louvado seja o Senhor, o Eliel. E esse terceiro filho, para nossa surpresa, já nasceu com um problema. Nasceu com uma diferença de um rim. Louvado seja o Senhor. Uma má formação no rim. E por falta de acompanhamento dos médicos ali da nossa sociedade, não foi possível detectar no começo essa enfermidade. E quando nós detectamos, já não era mais tempo para fazer cirurgia, porque ele era uma criança. E nós esperamos ele completar uma certa idade, e fomos então fazer essa cirurgia. Louvado seja o Senhor no seu rim. E ali pela medicina ele tinha que continuar tomando remédio por 2 anos. Louvado seja o nome de Jesus. E esse remédio custaria um preço não muito acessível. Mas a minha esposa fez uma promessa para Deus, fez um propósito com Deus. Que se o nosso filho não precisasse usar esse remédio, segundo aquilo que a medicina tinha determinado, esse dinheiro seria destinado a missões. Louvado seja o Senhor. Tu quer ter vitória na tua vida? Faça um voto missionário. O Senhor jamais rejeita um voto missionário. Louvado seja o Senhor. Porque Deus sabe a necessidade que nossos irmãos estão enfrentando no campo missionário. Aleluia. E para a honra e para a glória do nome do Senhor, o meu filho não precisou usar mais aquele remédio. E nós cumprimos o nosso voto com Deus. Ali o terceiro milagre para a nossa família. Por isso eu te digo nesta noite, você que tem uma esperança familiar, você que tem, aleluia, uma peleja por alguém da tua família, não desista. Louvado seja da tua vitória. Porque diz em João 14, versículo 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida.
e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Poderemos procurar as melhores medicinas da cidade e do mundo, as clínicas, louvado, de desintoxicação, mas sem Jesus nada adianta. O que eles vão fazer? Eles vão tratar apenas o físico, e aquela pessoa vai voltar novamente para a mesma situação. Mas quando nós entramos na clínica de Cristo, no médico dos médicos, louvado seja o Senhor, Ele cura a alma, o espírito e o corpo, para a glória do nosso Senhor, que o nome reina para todo sempre. A nossa confiança está em Deus, irmão. Quem sabe muitos perguntam até no meu trabalho: mas como você fez para sair das drogas? Você entrou em alguma clínica, algum tratamento? Louvado seja o Senhor. Não foi preciso, irmão, porque quando temos um encontro verdadeiro com Cristo, nada é impossível para o Senhor. Às vezes nós pensamos assim: não, mas isto é muita coisa para Deus fazer. Para Deus não tem limite. Pode pensar no problema maior que tu possa pensar aí. Para Deus não tem limite. Ele está aqui nesta noite para fazer um milagre. Louvado seja o Senhor. Então Deus, Ele tem, aleluia, salvação para a nossa casa. Se nós fazemos que nem fez o carcereiro, vamos crer em Cristo e será salvo nós e nossa casa. Louvado seja o Senhor. A Bíblia diz que não há salvação em outra pessoa a não ser em Cristo. Muitos buscam de muitas formas. Buscam no espiritismo, buscam em feitiçaria, buscam, aleluia, muitas formas humanistas. Mas a Bíblia, ela diz que fora de Cristo não há salvação. Louvado seja o nosso Senhor. E esta palavra que Deus me alcançou nesta noite para ministrar para os irmãos. Aleluia, em Efésios capítulo 6 e versículo 10. Nós vimos aqui na Bíblia Sagrada que Paulo, antes de falar, louvado para os irmãos daquela igreja de Éfeso, ele deu uma analisada na sociedade daquele lugar. Se vocês lerem alguns textos antes, vocês vão ver que ele está falando sobre a sociedade, está falando sobre o relacionamento do homem com a mulher, de pai para filho, de servo para senhor. E diante dessa conclusão, irmão, Paulo então disse: bom, não tem outra saída. No demais, irmãos meus, fortalecei na graça e no poder do nosso Deus. Diante do sistema que nós estamos vivendo, irmão, é só o poder de Deus. É só a graça e a presença de Deus, como nós vimos se manifestar aqui nesta noite. Louvado seja o Senhor. Esse poder que arranca o drogado lá do lamaçal do pecado, esse poder que arranca a prostituta, faz um vaso do Espírito Santo e coloca aqui em cima para glorificar o Senhor. Esse poder que pega o bandido, por mais corajoso que ele é, mas faz ele tremer as pernas. Louvado seja o Senhor, e se converter ao Senhor, e por aqui admitir que não há outro Deus a não ser o nosso Deus. Diante da sociedade que estamos vivendo e da grande testemunha que nos cerca, é somente o poder de Deus, irmão. Não é com emocionalismo, não é ali com movimentos. Louvado seja o Senhor. É claro que é um mover do Espírito que é necessário, mas há muitos movimentos por aí que não tem nada de Deus, que não transforma a vida. Louvado seja o Senhor. Ninguém se salva, ninguém muda de situação, mas o poder que nós estamos falando nesta noite é esse poder que muda a situação. Louvado seja o Senhor. E se não tivesse vivido esse milagre, irmão, eu não me atreveria a estar aqui pregando para os irmãos esta palavra. Louvado seja o Senhor. A minha posição era uma posição de derrota. A minha posição era uma posição de treva. Estava à beira da morte. Mas Deus mudou a minha posição. Louvado seja o Senhor. E eu creio que Deus mudou a posição de muitos que estão aqui, ou de quase todos, e para que não dizer todos, louvado seja o Senhor. Eu não sei a situação que você se encontrava, mas hoje Deus te colocou em uma outra situação. E essa situação, irmão, nós estamos numa posição de treva, e Deus nos chamou agora para uma posição de poder. Louvado seja o Senhor. E eu quero falar um pouco sobre esse poder, irmão, e você não precisa ter medo de ter esse poder. Você não vai ficar orgulhoso por ter esse poder. Você não vai ficar soberbo por ter esse poder. Louvado, porque é um poder necessário para nós vencermos os infernos. Louvado seja o Senhor. E diz a Bíblia Sagrada aqui agora, além que o apóstolo Paulo disse para os irmãos: e no demais, irmãos meus, fortalecei no Senhor e na força do seu poder.
Paulo sabia que a luta da igreja não era contra a carne nem contra o sangue. Paulo sabia, louvado seja o Senhor, que não era contra o nosso próprio irmão que nós devíamos lutar, mas era contra os principados potestades que estavam dominando aquela cidade e que está, louvado, dominando o mundo. É por isso que o mundo vai de mal a pior, porque o problema do mundo é a falta de Deus. O problema do mundo não é a falta de aumento de salário, não é a falta de cestas básicas, não é a falta de doações de roupa, mas o problema do mundo é a falta de Deus na vida. Louvado seja o Senhor, porque eles não entendem esta luta espiritual. Por isso Deus te chamou para uma posição de poder. Quem sabe você não tem poder, louvado seja o Senhor, é terreno nesta terra, mas Deus te chamou para uma posição de poder muito mais importante, porque diz a Bíblia Sagrada que nós somos mais que vencedor. Veja bem que o mundo é vencedor. Louvado seja o Senhor. O atleta ele corre e vence, o político ele vence, eles são vencedor, mas a Bíblia diz que eu e você somos mais que vencedor. Louvado seja o Senhor. E ser mais que vencedor não é ter vitória no mundo espiritual. Eles podem ter vitória no mundo físico, pode até encarcerar como fizeram para Paulo e Sila, mas o poder espiritual eles não têm porque não conhecem a Deus ainda. Se eles chegarem diante do menor demônio lá do inferno, eles tremem as pernas, porque eles não conhecem esse poder que eu e você conhecemos. Nesta noite aqui, quem sabe você nunca vai ter oportunidade de ser o presidente dos Estados Unidos, mas Deus te deu uma oportunidade maior. Louvado de estar nas mansões celestiais com Cristo, dominando as regiões espirituais. Louvado seja o Senhor. E é para esse poder que Deus nos chamou. E não é o obreiro que dá esse poder, não é nós que damos esse poder. Diz a Bíblia Sagrada em Lucas capítulo 10, versículo 14: eis que eu vos dou poder para pisar em serpente e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada, louvado, fará mal algum para vós. É um poder necessário, não é para a igreja, irmão? É um poder necessário para vencer as drogas, não é? É um poder necessário para vencer o pecado, não é? Louvado seja o Senhor. Não é aquele poder de ser dominador sobre uns aos outros, porque diante de Deus, em questão de salvação, todos nós temos o mesmo valor. Louvado seja o Senhor. Mas é um poder, irmão, para colocar agora o inimigo debaixo dos teus pés. Louvado seja o Senhor. Deus te chamou para estar por cima e não por baixo. Deus te chamou para ser cabeça e não cauda. E diz a Bíblia Sagrada que nenhuma ferramenta forjada vai prosperar contra a tua vida, porque agora Deus mudou a tua situação. Agora Deus te chamou das trevas para a luz. Agora você está numa posição de poder em Cristo. Diz a Bíblia Sagrada que o poder de Cristo opera em nós. Louvado seja o Senhor. O poder de Cristo é manifesto em vasos de barro, para que possa ser aperfeiçoado. Louvado seja o Senhor, e a glória seja de Deus. Aleluia. Então Deus agora chama a igreja para uma posição de poder. Louvado seja o Senhor. Não adianta, irmão, fazer corpo mole contra o inferno. O irmão Paulo me conhece e sabe como é que eu prego. Louvado seja o Senhor. E é desta maneira mesmo. Aleluia. Mas a igreja que nós cuidamos nunca teve derrota. Aleluia. Louvado seja o Senhor. E diante dos enfermos não adianta fazer corpo mole, porque deixar de lutar contra o diabo não vai adiantar nada. Ele não vai deixar de te perseguir, porque tu não quer lutar contra ele. Mas a Bíblia diz, aleluia, que nós devemos resistir ao diabo e ele fugirá de nós. Louvado seja o Senhor. O homem sem Deus não consegue vencer o diabo, mas o homem com Deus vence milhões de diabos. Louvado seja o Senhor. O homem com Deus, com o Espírito Santo, pode se apresentar o gadareno com mais de 2.000 demônios, 5.000 demônios. Louvado seja o Senhor. Ele tem que cair por terra, porque agora você está numa posição de poder. Não é poder financeiro, não é poder físico, mas é poder espiritual de mandar o diabo se calar e sair da vida. E é para essa posição que Deus chamou a igreja, irmão. E vai ser com poder que nós vamos ser arrancados da terra. Louvado seja o Senhor. E diz a Bíblia Sagrada, irmão, aleluia, que no ministério de Cristo, o objetivo central de Cristo
era demonstrar esse poder. Dar uma demonstração desse poder para os discípulos. Louvado seja o Senhor. Porque o objetivo principal do ministério de Cristo, quando ele estava na terra, era a salvação de almas. E ele alcançou esse objetivo. O objetivo de Cristo era salvar as almas, para que no ministério do Espírito Santo, o Espírito Santo viesse usar estas almas, com muito poder e autoridade. Louvado seja o Senhor. E isso nós podemos provar hoje, que nós fomos alcançados pelo ministério de Cristo. Nós fomos salvos e agora estamos sendo alcançados pelo ministério do Espírito Santo. Que é o mesmo, louvado seja o Senhor, mas agora em espírito e em verdade. E Ele está para se manifestar na igreja, louvado seja o Senhor. Quando o Senhor começou a chamar os discípulos e enviar, o Senhor deu uma demonstração desse poder. E os discípulos se derreteram todos. Louvado seja o Senhor. O Senhor mandou os 70 vão curar os enfermos, liberta os cativos, e eles voltaram de lá todo maravilhado, louvado seja o Senhor, porque receberam uma demonstração do poder de Deus. Mas a Bíblia diz em Atos capítulo 1 e versículo 8, vocês vão conhecer o poder de Deus mesmo, quando o Espírito Santo descer sobre vós. E vós sereis minhas testemunhas, e pregarão em todo o mundo, louvado seja o Senhor. Veja bem que aquilo era primeiramente uma demonstração daquilo que Deus queria fazer. E glória a Deus pela minha tua vida, que nós estamos debaixo desse manancial de poder, porque nós estamos no ministério do Espírito Santo. Louvado seja o Senhor que se manifesta na igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Muitos ainda não conhecem o que é poder, irmãos. Eles acham que poder é somente dar alguns pulinhos, falar em língua estranha, isso é necessário. E são alguns sinais. A Bíblia diz que aquele que crê no meu nome falará línguas, louvado, expulsará demônios, comerá coisas mortíferas, não fará dano, porá a mão sobre os enfermos e eles serão curados. Tudo isso é sinal. O sinal de Deus não se limita apenas em nós sermos agraciados com o batismo com o Espírito Santo e falar em língua. Mas também, aleluia, ele se estende em curar os enfermos, libertar os cativos. Louvado seja o Senhor, abrir prisões de presos que estão presos pelo pecado. Muitos ainda não conhecem o que é o poder de Deus. Mas o Senhor disse, vós verão o que é poder, quando o meu Espírito Santo descer sobre vós. E diz a Bíblia Sagrada que os discípulos, aleluia, aceitaram essa determinação do Senhor e ficaram no cenáculo orando, até que a promessa se cumprisse. E nós vimos então o cumprimento no capítulo 2 de Atos, quando o Espírito Santo encheu aquela casa e todos foram tomados pelo poder do Senhor. Ali se cumpriu então agora a profecia de Joel, capítulo 2, versículo 28, que aproximadamente 830 anos atrás, ele já tinha profetizado o que ia acontecer. E às vezes demora um mês a promessa de Deus na nossa vida, nós ficamos inquietos, achamos que não vai se cumprir mais. Louvado seja o Senhor. Mas aquele povo esperou, irmão. Esperou, perseverou. Enquanto não desceu a cachoeira do céu, daquela demonstração que eles tinham tido, eles não pararam de buscar a Deus. E depois que foram cheios ainda buscaram muito mais. Louvado seja o Senhor. E diz a Bíblia Sagrada então que todos foram cheios. Mas esse poder, irmão, ele tem um objetivo. Esse poder de Deus, quando se manifesta na igreja, ele tem uma canalização. Jamais nós vamos pegar algo precioso e lançar assim só porque alguém quer. Louvado seja o Senhor. O poder de Deus tem um objetivo na vida da igreja. E diz a Bíblia, recebereis poderes, serei minhas testemunhas. Louvado seja o Senhor. A manifestação do poder de Deus é para a salvação de almas. Louvado seja o Senhor. É para que nós tenhamos testemunhas de Deus. E quando nós fechamos a nossa boca santa que Deus nos deu, esta boca que outrora estava fumando maconha, estava cheirando cola, e agora foi transformada. E quando eu fecho essa minha boca e não quero testemunhar das grandezas do Senhor, eu estou fechando o canal do Espírito Santo. Eu estou fechando, aleluia, a fonte do Espírito Santo. Porque a Bíblia diz que nós recebemos poder para ser testemunha do Senhor. Louvado seja o nosso Senhor. E logo no versículo 14 nós já vimos o resultado desse derramamento do Espírito Santo.
Louvado seja o nome de Jesus. Eles não ficaram em quatro paredes, irmão. Eles não construíram uma igreja hipócrita. Louvado seja o Senhor, que pensavam só neles. Bom, nós somos o santo da terra. É o meu ministério que vai ser salvo. É a minha igreja que vai ser salva. Aquela congregação não vai. Eles não receberam poder para isso. Mas diz a Bíblia Sagrada que a primeira pregação de Pedro foi no ar livre. E a obra de Deus foi manifestada. E ali nós podemos ver já o resultado desse poder. Porque quase 3.000 almas se converteram ao Senhor. E todos, aleluia, ficaram maravilhados com o poder de Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia. Eu não consigo aceitar, irmão. Eu gosto de orar em monte, gosto de consagração, vigília. Mas uma coisa que eu não consigo aceitar e nem entender é crente que sobe ao monte, desce monte, vai para vigília, né, vai para consagração, recebe poder para nada. Louvado seja o Senhor. Quando tu pede para fazer alguma coisa, não quer manifestar o que Deus fez na vida dele. Para que receber tanto poder? É perigoso até explodir. Louvado seja o Senhor. Porque nós temos que receber e deixar sair pela outra ponta para a manifestação daquele que nos chamou para isso. Louvado seja o Senhor. Então a igreja ela tem uma posição de poder, mas com objetivo. Louvado seja o Senhor, que de manifestar esse poder sobre o mundo. E quando Deus fala, irmão, não há autoridade que não se dobra. Porque a Bíblia diz que diante desse Deus, toda língua há de confessar que Ele é Deus. Portanto, não temas do que tu vai falar. Somente abre a tua boca e deixa que o Espírito Santo faça do teu lado uma fonte. Louvado seja o Senhor. E fale com intrepidez aquilo que Deus tem te mandado. E nós vimos agora, irmão, este resultado maravilhoso do derramamento do poder de Deus. Louvado seja o Senhor. Aquele Pedro que era meio tímido, meio violento, né? Agora foi transformado. Agora saiu a pregar, a contar com toda alegria no coração, sem vergonha nenhuma. Porque a Bíblia diz que nós não nos envergonhamos do Evangelho de Cristo. Porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, sem acepção de pessoa. Tanto no grego como no judeu. Louvado seja o nome do Senhor. E essa manifestação aconteceu então agora na vida deste homem. Louvado seja o Senhor e dos discípulos. Aleluia. E nós sabemos, irmão, que esta posição, quem nos chamou, não foi o ser humano, mas foi Deus que te chamou. Portanto, não temas, irmão, de falar. Quem sabe muitas vidas, como eu estava em treva, precisam que você fale para receber o poder de Deus e ser liberto. Quem sabe muitas vidas estão esperando dentro de lares, em famílias estão aprisionados. E nós ficamos com vergonha de manifestar aquilo que nós recebemos. Louvado seja o Senhor. E diz a Bíblia Sagrada que por uma palavra só o Senhor faz a obra. Porque Ele tem todo esse poder, louvado seja o Senhor. E nós foi chamado então para uma posição de poder. Aleluia. E diz a Bíblia Sagrada que foi Cristo que te colocou nessa posição. Louvado seja o Senhor. Nós vimos, irmãos, aleluia, que a igreja, os discípulos estavam com Cristo e o povo estava meio confuso de quem era Cristo. Louvado seja o Senhor. Alguns perguntavam, e Jesus perguntou para os discípulos: quem é que esse povo diz que eu sou? Alguns diziam que era Elias, outros Jeremias, né, outros João Batista. Mas o Senhor queria testar o conhecimento daqueles que já tinham encontro com Ele e disse: e vós quem dizeis que eu sou? E logo Pedro já recebeu lá, louvado, uma revelação de Deus, e disse: o Senhor é o Cristo. Louvado seja o Senhor. O Senhor é o Filho de Deus. Aleluia. E diz a Bíblia Sagrada que segundo esta revelação, Deus, aleluia, colocou no coração de Cristo implantar agora a igreja numa posição de poder. Não foi em Pedro, mas Jesus falou para Pedro: olha Pedro, tu és uma pedra, um pedacinho de pedra. Mas é sobre essa pedra, falando dele mesmo, de Cristo, que eu edificarei minha igreja. Foi Jesus que te colocou numa posição de poder. Foi Jesus que colocou a igreja numa posição de poder. Quando Ele disse: louvado seja o Senhor, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e os infernos não prevalecerão contra ela. Os infernos não prevalecerão contra a igreja, porque ela está firmada em Cristo. Louvado seja o Senhor.
E foi para esse poder que Deus nos chamou, irmão. Louvado seja o Senhor. Poder quer dizer disposição, vigor. Louvado seja o Senhor, potência, autoridade. E a Bíblia diz que aquele que está em Cristo está louvado no poder de Deus na região celestial. Aleluia. E se nós estamos em Cristo, irmão, não podemos temer os infernos, porque Deus está conosco. E quando aquele povo, aleluia, recebeu o poder, ninguém mais segurou aquele povo. Louvado seja o Senhor. Saíram pelos 4 cantos da terra a pregar a palavra do Senhor. E hoje chegou até este lugar, este mesmo poder que não envelhece, mas renova todos os dias. Louvado seja o nome do Senhor. Se você recebeu uma mudança de posição, se você está agora numa posição de poder, ninguém mais te segura, irmão. Ninguém mais te cala. Eles podem, louvado seja o Senhor, tentar te calar. O homem pode tentar nos calar, como tentaram calar os discípulos. Louvado seja o Senhor. Mas se eles trancarem a fonte aqui, ela estoura ali. Louvado seja o Senhor. Porque o poder de Deus ninguém consegue, louvado, controlar. E nesta noite o Senhor está presente neste lugar, para nos dar mais poder ainda contra os infernos. Mais poder ainda contra Satanás, irmão. Louvado seja o Senhor. Porque eu sei de onde Deus me tirou. E por isso eu não posso ficar acomodado na situação. Louvado seja o Senhor. Eu tenho que ir em busca de outras almas que estão também na mesma situação que eu estava. Louvado seja o Senhor. A minha luta não é contra eles que estão naquela situação, mas a minha luta é contra os infernos que estão aprisionando a sua vida. Louvado seja o Senhor. E esta palavra, irmão, eu quero deixar para os irmãos nesta noite. Louvado seja o Jesus. A forma infalível, irmão, de Deus operar é a palavra de Deus. Aleluia. Nós sabemos que esse método é infalível. Pode ser de uma maneira aprazível, pode ser de uma maneira mais movimentada, pode ser de várias formas físicas, mas a palavra de Deus é infalível. Louvado seja o nosso Senhor. E muitas famílias estão esperando, irmão. Louvado que nós levamos até eles a medicina de Cristo. Louvado seja o nosso Senhor. Muitos pais precisam às vezes aprisionar os seus filhos na cama, louvado seja o Senhor, algemar, porque não tem um controle sobre a vida deles no uso de droga. Mas quando o Evangelho chega, irmão, estas cadeias caem por terra. Louvado seja o Senhor. As portas são abertas. Aleluia! E as almas são salvas, porque esse é o poder de Cristo. E eu quero te convidar a se colocar em pé nesta noite. Louvado seja o nosso Senhor. E eu quero fazer algo que Deus colocou no meu coração aqui, irmão. Neste convite, louvado seja o nome de Jesus. Eu quero convidar aqui a irmã Cátia, estará louvando o nome do Senhor com o hino, né, com a permissão do encarregado. Aleluia! Louvado seja o Senhor. Deixa Deus te usar, irmã Cátia, no louvor. Louvado seja o Senhor. E eu quero te convidar a passar aqui na frente. Você que entendeu essa revelação de Deus. Você que entendeu essa posição que Deus te colocou. Louvado seja o Senhor. Não uma posição de derrotado, mas uma posição de vitorioso na presença do Senhor. Aleluia. E todos nós, irmãos, juntos, lutando pela mesma causa, nós vamos ser mais que vencedor. Quem sabe alguém aí que ainda não fez um propósito com Deus, alguém que não se entregou ainda totalmente para o Senhor e quer fazer um propósito nesta noite. Você que viu o que Deus fez na vida do irmão Aldo, louvado seja o Senhor, e quer uma vitória de Deus para a tua vida. Você que ainda não é cristão, que está presente aqui nesta noite, quer tomar um passo de fé, passa aqui, nós estaremos orando pela tua vida. Louvado seja o Senhor. Nós queremos orar pela igreja do Senhor. Passa aqui a igreja do Senhor, estaremos orando junto. O jovem irmão Alex, né, esse auxiliar da obra do Senhor, Deus levantou este jovem para orar pelo meu ministério, e Deus também me levantou para orar pelo ministério dele. Louvado seja o Senhor. E Deus hoje abençoou que ele estivesse aqui comigo para nós ajudar nesta obra. Ele estará orando pela igreja. Louvado seja o Senhor, abençoando a igreja do Senhor. E eu creio que você vai levar uma bênção para o teu lar. Louvado seja o Senhor. Se você não precisa, vem buscar pelo teu familiar. Vem buscar pelo teu parente. Louvado seja o Senhor. Venha buscar a autoridade para repreender aquelas prisões que estão aprisionando teus familiares. Louvado seja o nome do Senhor.
Aqueles espíritos que muitas vezes usam lá o teu familiar, aleluia, de maneira desagradável. Venha buscar esse poder, irmão, que esse poder é para todos que creem. A Bíblia diz que todo aquele que crê no meu nome será salvo. E também receberia poder para fazer sinais e maravilha. Louvado seja o nosso Senhor. Não fica esperando receber uma carteirinha de obreiro para tomar posse desse poder. Mas a Bíblia diz que é para todo aquele que crê no meu nome. Farão obras maiores ainda que o Senhor fez, louvado seja o Senhor. Porque esta é a vontade do Espírito Santo, irmão. É sobre a nossa vida. É manifestação de poder. Sem manifestação de poder, a igreja vai se tornar formal na face da terra. Mas não deixe, louvado seja o Senhor, esta formalidade entrar na tua vida. Mas resista nesta noite aos infernos e começa a desejar o céu. Diz a Bíblia Sagrada: buscar o reino de Deus em primeiro lugar e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. O Senhor quer manifestar nesta noite. O Senhor quer manifestar poder nesta noite. Vai dando liberdade a Ele, porque o Espírito Santo já está operando. Deus não te trouxe em vão nesta noite, neste lugar. Deus tem o objetivo de poder e autoridade sobre a tua vida. Deixa o Espírito Santo fazer o que Ele quer nesta noite na tua vida. Isto, em nome de Jesus Cristo, vai recebendo aí a revelação do Espírito nesta noite. Quem sabe você não entendeu para que você foi chamado, mas nesta noite o Espírito Santo começa a ministrar no meio do teu coração a vontade soberana do Senhor. Ele quer que você seja cheio do poder e autoridade contra os infernos em nome de Jesus Cristo. Você que está sentindo uma dor, assim como o irmão Aldo pregou nesta noite, que o poder é necessário na nossa vida, e o poder ele cura também, o poder ele traz vida, o poder ele traz vida com abundância. Sabe quem é o nosso poder nesta última hora da igreja? O poder é Cristo, e diz Cristo na sua palavra que ele veio trazer vida e vida com abundância. Se você sente alguma dor nessa noite, Deus vai te curar. Jesus Cristo vai tocar a tua enfermidade. É só você dar um passo de fé. A irmã pode estar louvando nesta noite. Daramando rebrevécia. Que manda raça.